extasiado eu fico ao ouvir o seu nome. Parou para pensar nessa palavra extasiado? Ficar extasiado é ficar perplexo, sem controle, sentir uma ação interna profunda que faz com que você fique sem sentido, sem saber o que fazer. Isso é ficar extasiado. Diante do nome de Jesus, nós ficamos extasiados pela profundidade do poder que esse nome tem, de fazer com que todos reconheçam que só Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que aqui estamos, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Curva a sua fronte, ore comigo nesse instante. Pai querido, nós adoramos o Teu nome, ficamos extasiados diante da Tua presença, pelo Teu poder, pelos Teus feitos, pela grandiosidade, Senhor Deus, da Tua ação no nosso coração, na nossa vida. Sua igreja reunida nessa manhã para adorar o Seu nome, bendizer a Ti. Pedimos humildemente que continues agindo no nosso coração pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Domina, Senhor Deus de poder, todas as partes deste templo, Senhor Deus. Não somente aqui internamente, mas os átrios, meu Pai. E não somente esse templo, mas vá até onde todos aqueles que estão nos escutando, nos assistindo estão. Manifesta o Seu poder e fala conosco, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Eu vou fazer duas leituras que serviram de iluminação para a meditação dessa manhã. O tema da mensagem é Atentos à Voz de Deus. A primeira leitura que eu gostaria de fazer está no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 nos diz o seguinte: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Segunda leitura, ela já foi feita no início do culto, mas eu gostaria de repeti-la. Está no livro de Jó, capítulo 33. Eu vou ler um pouquinho mais, vou ler do versículo 14 até o versículo 18. Livro de Jó, capítulo 33, do versículo 14 ao versículo 18, que nos diz assim: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Amém? Pode se sentar. Primeiramente, eu gostaria de reiterar os agradecimentos aqui em nome da UMAP. Primeiramente ao pastor e pela direção da igreja, o pastor Sérgio, que é responsável pela direção de culto, por permitir que a mocidade da igreja dirigisse o culto nessa manhã. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos muito contentes em estar aqui em nome da mocidade. Eu particularmente me sinto muito satisfeito, muito contente por fazer parte da liderança da mocidade de Vila Maria. Sem modéstia nenhuma, é uma mocidade comprometida com Deus, com a palavra de Deus, que tem o desejo realmente de servir ao Senhor como Ele é digno de ser servido. E é por isso que essa mocidade faz um esforço enorme para preparar um retiro de carnaval, um retiro de verão, que a gente chama aqui, mas no período de carnaval, um período onde as pessoas estão se entregando a orgias e corrupção. A mocidade se preocupa em estar reunida num lugar diferente, separado, para ali estarmos adorando esse Deus que causa êxtase no nosso coração. Por isso, eu reitero o meu apelo, pedindo para que você, pai, ajude seu filho a ir ao retiro. O Senhor vai falar muito conosco naquele lugar. O Senhor quer falar com ele,
Senhor conhece a vida dele. Existem coisas, e eu posso garantir isso para você, que o seu filho não consegue conversar com você, que o seu filho não tem força para se abrir com você. Ele tem sido dia a dia estimulado, impactado pelo que a mídia diz, pelo que o mundo diz. E lá no retiro é uma oportunidade que nós temos de ministrar uma palavra, de levar palavras que falem com ele, para que ele possa conduzir a vida dele correta no reino de Deus. Então, faça um esforço, ore, põe o seu joelho no chão, põe a mão no bolso, ajude e faça um esforço para que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, ou um parente seu que você conhece jovem, esteja lá conosco no retiro de carnaval para ser ministrado por Deus. Amém? Ficar atento à voz de Deus nos nossos dias não é uma tarefa muito fácil, porque nós estamos acostumados à correria do dia a dia. Raramente até nós paramos para conversar com os nossos familiares na nossa casa, discutir as questões, os problemas, porque conseguir atenção hoje é uma coisa bastante difícil. Existem até cursos, e ministrações que ensinam o homem a conseguir prender a atenção das pessoas. Quando a gente faz curso que fala de retórica, que fala de homilética, uma das partes desse curso é a habilidade de conseguir prender a atenção, porque o ser humano se dispersa muito fácil diante das coisas, no dia a dia. Nas nossas casas, muitas vezes o celular, a televisão, os aparelhos eletrônicos ou tablets tiram a nossa atenção, e é muito difícil ficar atento a alguma coisa assim tão simples. Mas a verdade é que é primordial para nós que somos cristãos, estarmos atentos à voz daquele que é o nosso Senhor, atentos à voz de Deus. E a palavra dessa manhã, ela quer chamar a tua atenção para a necessidade que nós temos de estarmos sempre atentos à voz de Deus, atentos àquilo que o Senhor quer nos comunicar, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, aquilo que o Senhor quer nos instruir. É imprescindível que ficamos ou estejamos sempre com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, prestando atenção àquilo que Deus quer nos falar. A comunicação entre o homem e Deus é algo que Deus sempre procurou. Deus sempre quis, desde quando formou o homem, ter um relacionamento, um diálogo com o homem. No Éden, Deus estabeleceu ali o homem e a mulher, toda a sua criação, viu que tudo era bom, mas Deus não simplesmente os colocou ali e os esqueceu. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus sempre ia até o jardim para ter ali um relacionamento e um diálogo com a sua criação. Na viração do dia, de tardezinha, Deus ia ali para ter um papo, vamos dizer assim, com Adão. A Bíblia não nos declara profundamente qual era o diálogo que Deus tinha no dia a dia com Adão, mas imagine que você é um pai e você tem um filho e você deseja ter um diálogo com ele. Talvez Deus chegava ali e perguntava como foi o dia de Adão, como estavam as coisas. Não que Deus não soubesse disso, mas isso servia para que Deus tivesse um diálogo com o homem, porque Deus sempre quis ter um diálogo conosco. Deus sempre quer manifestar o seu desejo, a sua voz, o seu querer ao homem. Para isso, ele necessita de um diálogo com o homem. Diante disso, eu gostaria de retornar à leitura que foi feita inicialmente no culto e que eu repeti. É uma leitura muito interessante que vai nos falar sobre alguns aspectos do diálogo que Deus tem com o homem e do diálogo que Deus quer ter com cada um de nós, seus filhos. É um diálogo que acontece, está registrado no livro de Jó, num momento difícil da vida de Jó. Jó passa por uma provação tremenda, e nós todos conhecemos, e durante essa provação, Jó se depara com 4 de seus amigos, que quando ficaram sabendo que Jó estava doente, que Jó estava passando por momentos difíceis, decidem visitá-lo. E quando eles veem Jó, o texto da Bíblia diz que eles ficam de certa forma admirados pelo estado de Jó, e ficam um tempo ali só olhando para Jó, sem saber o que falar, sem saber conversar, e ficam assim um tempo. Passado esse tempo, eles começam a dialogar com Jó, e colocar diante de Jó questões que confrontam o seu estado de ser. Colocar diante de Jó questões que tragam ele para entender o motivo pelo qual ele está passando por todos aqueles momentos. E esses homens passam
uma boa parte dos trechos bíblicos de Jó ali no debate intenso com Jó a respeito disso, e Jó respondendo esses homens, dizendo que ele é justo, que ele fez tudo certo, que ele não entende porque está passando por essa necessidade. Mas quando chega no capítulo 32 para o 33, um desses homens, que é Eliú, que é o mais jovem de todos eles, que é um jovem, ele se põe a conversar com Jó e ele diz: olha, até agora eu escutei vocês, que são os mais velhos que estão falando, eu reconheço a experiência de vocês, sei que vocês são pessoas de conhecimento, mas agora me permitam falar. E ele começa também a dar as suas recomendações para Jó, a falar com Jó. E durante as argumentações de Eliú, ele faz uma afirmação que demonstra a maneira, ou demonstra alguns aspectos de como Deus se relaciona falando com o homem. No capítulo 33, versículo 14, como a leitura que nós demos, ele diz: pois é verdade que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, fala quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele fala aos ouvidos deles e aterroriza-os com advertências para prevenir o homem das suas más ações, livra-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ele declara para Jó que Deus fala. Ainda que nós não percebemos, como diz o texto, de alguma forma, Deus fala. Deus conversa, Deus fala conosco, Deus se achega a nós, Deus procura o entendimento, Deus procura o diálogo com cada um de nós. Deus procura conversar com você, Deus procura dizer para Ele as suas palavras. E um pouco antes de nós entendermos os motivos pelo qual Deus fala, nós precisamos entender as diversas formas que Deus fala. A primeira forma que Deus pode nos falar é através da natureza. O texto de Salmo 19, do versículo 1 ao 6, nos diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o teu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. O texto diz que Deus fala conosco através da natureza. Quando nós olhamos os elementos da natureza e vimos a sua formação, vimos cada detalhe, o detalhe das folhas, o detalhe do dia a dia, o detalhe da natureza, da fauna, da flora. Quando olhamos para o sol e vemos o esplendor do seu calor e procuramos entender que ele sai de uma extremidade e vai até a outra, ali o texto ainda fala assim, como um noivo que corre para sua noiva, nós podemos ver Deus se manifestando, falando para nós que Ele existe, que Ele está aqui, que é impossível existir todo esse controle, toda essa maravilha, todo esse esplendor, sem que haja por trás alguém superior, alguém acima de todas as coisas. Embora existem céticos ou pessoas que afirmam que não existe um Deus por trás disso, a natureza nos faz ficar abismados com como ela funciona, e podemos perceber que Deus existe. Deus nos fala através da natureza, dizendo: eu estou aqui, olha o que eu faço, olha o meu poder, olha só as coisas que acontecem. Esta é uma maneira de Deus falar conosco, de Deus falar nas nossas vidas, falar no nosso coração. Outra maneira que Deus pode falar, que o próprio texto diz, é que Deus pode nos falar através de sonhos e visões. Conforme nos diz Números 12, 6, Deus disse assim: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele.
Eu tenho certeza que muitos irmãos que têm aqui, se tivesse oportunidade, contariam para nós experiências que tiveram com Deus. Experiências de visões, experiências de Deus falando em sonhos, porque essa é uma forma que Deus também usa para falar com os seus filhos. Poderíamos encontrar inúmeros exemplos na Bíblia. Um deles é de Paulo, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 9 e 10, a Bíblia nos diz: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para ir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Ou seja, Deus fala com Paulo através de uma visão e orienta ele para que ele vá para a Macedônia para poder pregar o Evangelho. Se nós lemos o texto, nós vamos ver as maravilhas que aconteceu, a salvação que Deus operou quando ele foi para lá. Numa outra ocasião, a Bíblia diz que os discípulos até contendiam entre si a respeito de onde eles iriam pregar, mas o texto diz que o Espírito Santo disse para eles não irem aonde eles queriam e instruiu para ir para outro lugar. Essa manifestação é uma maneira que Deus usa para falar com os seus filhos. No Atos 9 ainda, versículo 10, você vai encontrar uma outra manifestação de Deus falando com o homem desta forma. A Bíblia diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Ou seja, Deus também tem a capacidade e a possibilidade de nos falar através de sonhos e em visões. Deus conhece as nossas estruturas e sabe a capacidade que nós temos dele agir falando conosco assim. Não somente através de visões em sonhos, mas o texto e as palavras de Eliú dizem que Deus também pode falar direto aos nossos ouvidos, nos deixando aterrorizados. Você imaginou você estar andando na rua e de repente você escuta assim: Robson. Aí você olha para a direita, para ninguém e nada, não vê ninguém. Ou você está lá na tua casa sozinho, orando de madrugada e não tem ninguém, aí de repente você escuta Deus falando o teu nome. Você já fica apavorado, né? Me lembro uma vez que eu estava em casa, eu estava escutando um hino, um louvor, e era aquele louvor que diz assim: vento do Espírito. Eu estava escutando, aproveitei para ajoelhar, né? É uma cena muito engraçada essa. E a porta estava entreaberta e eu comecei ali a ajoelhar e comecei a sentir a presença de Deus do nada, assim, senti, né, orando, sentindo a presença de Deus e essa música tocando lá no rádio. Vento do Espírito. E a porta estava aberta. Aí, de repente, passou um vento assim na porta. Pá, bateu a porta. Aí eu levantei, apavorado assim, o coração acelerou. Porque quando a gente entra na presença de Deus e começa a sentir a presença dele, a gente não consegue imaginar como seria se Deus realmente viesse ali e falasse conosco. Isso causa na gente um espanto. E Eliú diz que Deus pode fazer isso. Alguns homens passaram por isso e tiveram essa experiência de ouvir Deus falando assim. Veja, no batismo de Jesus, lá em Mateus 3,16, versículo 17, a Bíblia diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Você imaginou? A hora do batismo, está aqui cheio de água, aí alguém vai batizar, aí batiza. De repente você escuta uma voz do nada: este é o meu filho a quem comprazo, ou a quem amo. Fica todo mundo apavorado aqui, né? Não sei nem se a gente ficaria aqui sentado ainda, ó. O diácono ia ter que abrir todas aquelas portas ali, porque a gente fica... Eu até pensei na minha pregação de pedir para colocar uma voz bem forte aqui, igreja, para ver quantos ficariam aí. Mas a verdade é que essa é uma forma de Deus nos falar. Deus falou assim com algumas pessoas. Deus falou assim com Isaías: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Há um tempinho atrás eu estava aqui
participei de uma mini peça que foi feita aqui, através da pregação do Amadilson, e a gente falava sobre Samuel. Samuel estava no seu aposento, estava lá no seu quarto, né, garotinho, e de repente ele escuta uma voz: Samuel. Ele corre, deve ser o pastor que está me chamando, né? Vou lá na Eli. Está me chamando? Não estou te chamando. Tá bom. Aí ele volta de novo e ele escuta de novo: Samuel. E aí ele corre de novo: sou eu. Aí ele sabe, porque ele sabe que Deus pode falar assim também. Quando você ouvir essa voz de novo, você pode dizer: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E aí quando ele escuta de novo, aí ele responde à voz do Senhor. Essa é uma forma de Deus nos falar. São formas que Deus usa para falar com os teus filhos. Algumas vezes muito uma, algumas vezes outra, outras vezes outra. Com alguns ele fala assim, com outros de outra forma. A verdade é que de alguma forma Deus procura o relacionamento para falar conosco e deseja que estejamos atentos à sua voz. Mas existe uma forma de Deus falar que consegue atingir todos nós. E essa forma que Deus usou para nos falar, ela está resumida na outra leitura que nós fizemos. O texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, por sonhos, por visões, falando diretamente para eles. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Uma das maneiras de Deus falar e que Ele tem falado conosco hoje é através da sua palavra. Cristo Jesus, Ele é a palavra de Deus para nós. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando a Bíblia diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, a Bíblia diz que ele é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que se manifestou em carne, habitou entre nós e trouxe a revelação suprema de Deus para as nossas vidas. Trouxe a voz perfeita de Deus para que nós saibamos a sua vontade e o seu querer. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: apresenta-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: eu estou aqui, olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Jesus e olha para as suas palavras, vê e escuta a voz de Deus para a sua vida. Vê e escuta o que Deus quer para a sua vida, porque os ensinamentos de Jesus Cristo faz com que nós sigamos aquilo que Deus quer, porque o que Jesus Cristo fez foi cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo afirmou: olha, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que enviou Jesus é que nós creamos em Jesus, que nós estejamos atentos à sua voz, à sua palavra. A palavra de Jesus, como diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se você até hoje não teve nenhuma visão, se até hoje Deus não falou audivelmente com você, se até hoje você não conseguiu perceber a voz de Deus através do sol, através da natureza, através das estrelas, a palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar, porque Deus quer falar com você. Você pode escutar a sua voz através das Escrituras, através daquilo que Deus revelou nas Escrituras, para que você saiba aquilo que Ele quer para a sua vida. Mas você precisa estar com os ouvidos atentos, porque a palavra de Deus, ela não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas ela vai falar aquilo que você precisa ouvir para alcançar a salvação e para que o plano de redenção de Deus seja cumprido na sua vida. Por isso Deus falou conosco nos últimos dias através de Jesus, porque Ele é o esplendor da glória de Deus, e as suas atitudes, as suas palavras nos mostram o caminho certo a seguir.
As suas palavras nos mostram a vontade que Deus estabeleceu para a sua criação desde a fundação do mundo. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus Cristo tem nos dizer. Se você pegar a sua Bíblia e ler o Evangelho de Mateus, no final você vai encontrar uma recomendação de Jesus. Jesus diz assim: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, não é isso? Só que o texto continua assim: ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que Deus quer que façamos, é a voz de Deus para nós. Deus está falando com você hoje, mesmo que não seja em sonho ou em visão, mas a palavra do Senhor fala com você porque ela vai até as juntas e medula, ela é capaz de ir até a divisão da sua alma e discernir a sua intenção agora, saber aquilo que você está pensando agora, seja aqui no templo ou em qualquer outro lugar que alguém esteja nos assistindo via internet. A palavra de Deus é capaz de medir a intenção do seu coração e talvez segurar uma atitude brusca que você ia tomar hoje, ou talvez te impulsionar a tomar uma atitude boa para a sua vida que você não quer tomar há muito tempo. A palavra de Deus é capaz de fazer isso. Mas por que será que Deus quer falar conosco? Por que é que Deus quer falar conosco e fala conosco de diversas formas? Por que é que Deus tem esse desejo de falar conosco, um Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo? Olha para criaturas como nós, que somos pequenininhos. A Bíblia diz: quem é o homem para que Deus se admire dele? Nós somos absolutamente nada, mas o grande amor de Deus faz com que Ele olhe para nós e comunique-se conosco, e fale conosco. Para que Deus quer fazer isso? Por que será que Deus quer falar com você? Por que será que Deus quer falar com você nessa manhã? Vamos a alguns motivos. Por que nós devemos ficar atentos à voz de Deus? Primeiro motivo dito por Eliú no capítulo 33, versículo 17 de Jó. Porque Deus fala para nos prevenir e nos orientar. Quando Deus se manifesta para falar para as nossas vidas, Deus deseja prevenir-nos de algumas coisas. Eu costumo dizer que a nossa vida é como um labirinto. Imagine que você pegue um rato e coloque ele numa ponta do labirinto. E na outra ponta do labirinto você coloca um gato, solta os dois ali, e você fica olhando o labirinto de cima. Quando você olha o labirinto de cima, você sabe aonde o rato tem que ir para sair do gato, e aonde o gato tem que ir para pegar o rato. Deus nos olha assim por cima, e sabe todas as saídas da vida, saídas da morte. Então, para que nós, que somos pequenininhos, estamos ali, correndo o risco de sermos tragados pelo inimigo, Deus fala conosco para nos prevenir os nossos caminhos, para que não tomemos decisões erradas, para que não tomemos atitudes e rumos errados na nossa vida. Muitos e muitos dilemas vêm nas nossas mentes no nosso dia a dia. Por exemplo, existem jovens aqui preocupados se realmente devem casar ou não devem casar. É verdade. Será que eu vou me casar agora ou não? Espero mais um pouco. Existem pessoas aqui que estão: será que eu mudo de emprego agora ou não mudo de emprego agora? O que será que eu vou fazer da minha vida? E Deus, através da sua palavra, fala conosco para nos dar as orientações certas. Talvez Ele possa estar dizendo para você: ainda não é a hora de você casar, espera mais um pouco, você ainda não consegue se sustentar, você ainda não tem todas as condições. Ou diga para você: chegou a hora, vai lá. Ou Deus esteja dizendo para você: não mude de trabalho agora, por enquanto, olha a situação do país. Ou Ele diga para você: não, agora é a hora certa, você está preparado. Você só vai conseguir isso sendo orientado pela palavra de Deus e buscando a voz do Senhor, porque a palavra nos orienta para que a gente possa nos prevenir dos caminhos errados. O que foi que Deus disse para Adão e Eva no Éden? Olha, de tudo vocês podem comer, mas não comam daquela árvore, porque no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. É ou não é uma palavra de prevenção? Olha, cuidado, não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. O que aconteceu eu não preciso nem dizer. Quando nós não damos ouvidos àquilo que Deus nos diz, a voz do Senhor que nos previne, nós podemos nos dar muito mal. Então Deus fala
para nos prevenir e para nos orientar. Eu tenho um testemunho muito grande de Deus assim na minha vida. Eu não quero que você se baseie no meu testemunho, mas se baseie na palavra de Deus. Mas ele é um testemunho vivo de que Deus fala e que Deus orienta. Certa vez eu estava na casa da minha noiva, agora esposa, Roberta. Ela mora na Zona Sul e a gente ia congregar na igreja de Santo Amaro. O culto na igreja de Santo Amaro começa às 19 horas e da distância da casa dela até a igreja de Santo Amaro é mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos assim, dizendo. E nós nos preparamos para ir para esse culto, me troquei, ela se trocou, a minha cunhada também ia, e nós pegamos o carro, mas o trânsito estava muito difícil, muito difícil. Estava difícil para ir, a hora do culto chegando, e um tempinho antes desse dia, eu tinha feito uma oração ao Senhor, eu tinha pedido: Senhor, eu preciso da tua ajuda, preciso da tua orientação, eu estou com algumas dúvidas a respeito do ministério que eu devo seguir, aquilo que eu devo fazer, de trabalho, eu estou com algumas dúvidas, eu tinha orado a Deus para me direcionar, e chegou esse dia, nós estávamos indo para a igreja de Santo Amaro, e o trânsito não deixava, chegando a hora do culto, e nós já percebemos que nós íamos chegar atrasado no culto. A minha cunhada no carro disse: olha, não vai dar tempo de chegar ao culto, mas não vamos deixar de cultuar. Então a igreja de um amigo meu, que é entrando ali no próximo quarteirão, né? E era uma igreja pentecostal, e falei: então vamos, né? Não vamos deixar de congregar e vamos para essa igreja. Chegamos, estacionamos o carro, entramos na igreja, e como a gente é visitante, o visitante costuma ficar lá no fundo. Então eu fiquei lá no fundo da igreja, assim, quase a penúltima fileira, era eu, minha cunhada, minha esposa e o sobrinho dela que está nos Estados Unidos, o Moses. Ele estava conosco. E a igreja que nós fomos é uma igreja pentecostal daquelas bem avivadas mesmo, sabe? Aquelas avivadas que faz tempo que você não vê uma, sabe? Aquelas bem... Mas a gente queria congregar, né? E começou-se o culto, e aquela maravilha toda, e Deus se manifestando ali. O pastor veio para fazer a pregação, e ele começou a pregar, e ele pregava com muita contundência, sabe? Começou a pregar bastante contundente mesmo, a falar em línguas estranhas, e eu no fundo, sentado, né, ali prestando atenção dele. No momento da oração ele pede para todo mundo se colocar em pé. Eu abaixei a minha cabeça assim para a oração, né, normal, levantei o olho de novo. Quando eu levanto, esse pastor não está no púlpito. Olhei, o pastor não está no púlpito, porque eu estou procurando onde é que está o pastor, né? Falando, e ele estava com o microfone sem fio assim, e eu estou escutando a voz dele, mas não estou. Quando eu olho para o meu lado direito, ele está do meu lado, aqui do meu lado. Ele encostou do meu lado e disse assim para mim: meu servo, eu sei que você não viria para cá hoje, não era a sua intenção vir para cá hoje, mas eu preciso falar com você, por isso eu te trouxe aqui. Olha, aquilo que você me perguntou é assim, 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 faça assim, assim, assim. E ele foi falando ali comigo, e ele foi falando comigo, e eu, naquele momento, não entendi tudo aquilo. Eu estava num lugar diferente, numa igreja completamente diferente, com pessoas que nunca me viram, mas aprove Deus naquele dia falar comigo. Porque Deus é aquele que orienta os seus filhos quando eles se colocam à disposição, quando eles buscam a Deus. Por isso, Deus fala conosco para nos prevenir. Deus fala conosco para nos livrar da morte física e da morte espiritual. Versículo 18 do capítulo 33 de Jó: para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Antes de falar sobre isso, eu vou contar uma história bíblica que vocês muito conhecem. Deus precisava muito falar com o rei, com o governador, com o líder da cidade de Betel. E Deus, ele chama ali um homem de Deus, um profeta novo, sem muita experiência, e diz assim: vá lá até Betel e fala o meu juízo para aquele rei. E quando você terminar de falar, saia daquela cidade e não pare lá para comer pão, nem para fazer nada, absolutamente nada. Dê o meu recado e volte. O profeta foi,
deu o recado, aquilo que Deus tinha que fazer aconteceu, e ele pegou, arrumou o seu cavalo e estava voltando. Mas na cidade tinha um profeta velho, e o profeta velho ficou sabendo daquele jovem que foi lá e falou todas aquelas coisas para o rei. Mandou o seu servo arrumar o seu cavalo, correu e foi de encontro ao profeta mais jovem e disse para ele: olha, não vai embora, fica aqui, vamos voltar, vamos lá em casa e vamos comer um pão comigo, vamos conversar. E ele falou: não, Deus disse para que eu não fizesse isso, para que eu não voltasse, que eu desse o recado que eu tinha que dar e que eu não voltasse. Mas o profeta disse: não, eu também sou profeta de Deus, eu também sou servo de Deus, vamos voltar, vamos para lá comigo. E aí os dois ali ficaram em discussão e até que ele falou: tá bom, vai, então eu vou, já que você também é profeta e Deus falou com você, eu vou voltar. Voltou, foi para a casa dele, comeu, e quando eles estavam à mesa, Deus se manifesta através do profeta velho e diz para ele assim: eu não disse para você que não era para você vir, eu não falei para você que era para depois de você dar o recado, você voltasse, não parasse aqui para comer pão? E aí ele se apavorou, pegou todas as coisas, foi embora, e a Bíblia diz que quando ele estava saindo, no meio do caminho veio um leão, comeu ele e o jumento dele, e ele ficou lá caído no chão. Esse é um texto, parece um pouco tenebroso e difícil, mas ele é para a gente entender que existem orientações que Deus nos dá para preservar a nossa vida, para que a gente continue vivo, para que a gente não entre em caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Deus quer falar com você hoje para instruir você no caminho da vida. Deus quer falar com você hoje para livrar a sua alma da cova e da perdição. Por isso Deus fala conosco através do sacrifício de Jesus, para que nós reconheçamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e entreguemos a nossa vida com Ele e livremos a nossa alma da morte, da perdição. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12 e 13, para nós concluirmos, a Bíblia nos diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo de Deus fala conosco as palavras de Jesus e pode estar dizendo para você agora: a saída para a sua vida é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. A saída da sua vida é observar as palavras de Deus que te livram do caminho de morte, que te livram do caminho da perdição. A Bíblia também nos diz em João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, quem as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Se você é a ovelha do Senhor, você precisa estar atento à sua voz. O que a voz do Senhor está dizendo para você hoje? O que a voz do Senhor está clamando dentro do teu coração? O que a voz do Senhor está latejando aí dentro de você? Se é que a gente pode usar esse termo, que é um termo que vai ali nos incomodando. Talvez a voz do Senhor esteja dizendo para que você o aceite como Senhor e Salvador. Talvez a voz do Senhor esteja dizendo para que no momento da oração você venha à frente, que você vai ser curado. Talvez a voz do Senhor esteja dizendo para você: volte para os caminhos do Senhor, porque aqui é o lugar de vida. Jesus olha certa vez para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir? Depois de um discurso pesado, Pedro olha para eles e diz: Senhor, para onde iremos nós se só em Ti há palavras de vida eterna? Portanto, conforme diz Hebreus 3, versículos 7 e 8, assim como diz o Espírito, hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o vosso coração. Abra o seu coração para a voz de Deus. Estejamos atentos àquilo que Deus tem para nos dizer, prontos a responder àquilo que o Senhor Deus nos pede.
e aí você será livrado da morte, você será prevenido a respeito do seu caminho, você conseguirá tomar as decisões certas e corretas para a sua vida. Ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus, porque através dela o Senhor fala conosco nesses dias. Amém? Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter outros momentos de oração, mas eu gostaria de orar com você nesse instante. Nós aprendemos hoje que nós devemos ficar atentos à voz do Senhor. Que Deus pode falar conosco de diversas formas, e Ele fala conosco de diversas maneiras. Mas toda a palavra de Deus requer de nós uma atitude. E eu gostaria que você orasse comigo agora, se colocando diante de Deus, dizendo para Ele que você está disposto a ouvir a sua voz, e que aquilo que o Senhor disser para você é o que você está disposto a fazer e agir, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Ela pode esmiuçar tudo que vem pela frente e abrir o caminho para a sua vida. Ela pode te orientar, ela pode te salvar. Abra os seus ouvidos e fique atento à voz do Senhor. Ore comigo. Pai querido e bendito Deus, muito obrigado pela sua palavra nessa manhã, Senhor. Senhor Deus, ensina-nos, meu Pai, a ouvir, a estar atentos à sua voz. Quando o Senhor fala conosco, Senhor Deus, através da sua palavra, ou se o Senhor quiser falar conosco de qualquer outra forma, dos meios que o Senhor tem, segundo a tua palavra, para falar conosco. Pai querido, queremos ouvir a sua voz, Senhor, orientadora, Senhor Deus, a sua voz exortativa, que nos previne do caminho do mal, que nos previne, Senhor, do caminho da morte, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que essa igreja seja uma igreja aberta a ouvir a sua voz, que o seu Espírito Santo fale e se manifeste no nosso meio. Fala ao coração de cada um, e se tiver pessoas aqui que precisam, Senhor Deus, se entregar a Ti, voltar para os seus caminhos, mudar os seus caminhos, fala, Espírito Santo, ao coração, e que essa pessoa não resista, Senhor, ao clamor da sua voz, e se entregue a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fale aos corações dos jovens, dos homens, das crianças, e desde já eu te peço, Senhor, fala aos corações dos jovens que estarão no retiro, para que eles voltem de lá transformados e mudados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.